Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre confinamento. O assunto então é dentro da pecuária. Eu estou recebendo aqui André Ferro. André, boa tarde. Boa tarde. Também o Frederico. Fred, boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos começar falando assim, né? O confinamento, vocês estão onde? Nós estamos no município de Santa Helena, né? Ele está situado a aproximadamente 130 quilômetros aqui de Jataí. André, a gente sabe que é um dos maiores confinamentos da região, sim, mas até do país. Qual que é a média de animais que vocês têm ali? O confinamento ele tem capacidade estática para 40 mil bois, né? Hoje nós estamos com quase 20 mil animais no coxo, né? Mas como ele roda o ano todo, acaba que esse número varia ao longo do ano, né? E nessa que roda o ano todo, varia também ali, tem um animal que está entrando, tem o outro que está chegando, tem o outro que está na média? Isso. Todo dia nós estamos, praticamente todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós estamos recebendo e enviando animais para abate, né? Recebendo animais para o coxo para engorda e enviando animais para abate no frigorífico. E o confinamento ali, que normalmente na fazenda, o produtor, a hora que entra as águas, ele para a atividade de confinamento, porque as condições de conforto ambiental para o animal não são adequadas. Como é que faz esse trabalho para girar o ano todo ali? Tem algumas adequações específicas? Na verdade, assim, o próprio produtor ele se acostumou a pensar na engorda em confinamento durante o período das secas, né? Até pela própria condição das pastagens. Então, naturalmente, você tem uma demanda maior no período seco, mas a Santa Fé ela confina os animais durante o ano todo, inclusive nas águas, e a gente tem algumas condições ou alterações de manejo para que a gente consiga fazer com que esses animais desempenhem da mesma forma que durante o período seco. Então, qualquer época do ano, a média de ganho de peso, o ambiente não influencia? Na verdade, sim, o ambiente na época das águas é mais desafiador, obviamente, mas a gente tem condições para adequar essa situação. E até o desempenho nas águas é até um pouquinho maior do que o desempenho na seca, porque o próprio fato do animal estar vindo de um período seco e numa condição de restrição alimentar, ele chega numa condição de talvez ganhar um pouquinho mais de ganho compensatório no início. Uhum. Então, muito pelo contrário, a gente não tem perda de desempenho, a gente até tem um desempenho um pouquinho maior do que os animais que engordam durante a seca. O André, tem assim, qual é a média de prazo? Tem uma idade mínima para esse animal entrar para o confinamento ou uma idade máxima? Não, nós não fazemos distinção por quantidade de animal, por peso de animal de entrada ou por idade de animal na entrada, né? O que normalmente acontece é direcionar um animal de aproximadamente 12 arrobas, 360 quilos, né, até os 420 quilos aproximadamente, para começar a engorda. Isso é o que normalmente acontece. Uhum. Mas, de novo, nós não fazemos distinção por número, não fazemos distinção por tipo de animal, também por peso e também por idade. Não fazemos nenhum tipo de distinção com relação a isso. Então, se o produtor tiver alguma necessidade da mais adversa possível e quiser mandar para nós os animais, nós vamos receber e fazer o nosso papel, que é engordar esse animal. Bom, eu vou fazendo as perguntas e de repente eu posso perguntar para o André e às vezes é o Fred que responderia. Fiquem à vontade para um interferir na resposta aqui, tá? Ok, até para complementar então, o que a gente recomenda é que esses animais eles têm na verdade que crescer na pastagem, né? A fase de crescimento dos animais eles têm que ser aquela parte feito de desenvolvimento, exatamente, né? Porque o boi ele vai para o coxo exatamente para fazer a terminação, né? Então ele já acabou de crescer. Para fazer aquele ganho, aquela carcaça Exato. Bonita. Seria o ideal. Esse é o ideal. E como é que fica esses animais que chegam ali? Que tipo de animais que chegam? Que eu estou querendo me referir assim. São animais que vocês compram ou são de parceiros? Existem parcerias? É só aquisição para comprar e revender? Como é que funciona? Bem, na verdade, a Santa Fé ela existe desde 1933, né? Mas o confinamento propriamente dito ele se iniciou em 1984. Mas o Pedro Merola, que é o proprietário e CEO da empresa, ele iniciou o trabalho de parceria, ou seja, de prestar serviço de engorda em 2008. Então, desde 2008 para cá, a gente vem fazendo as parcerias, prestando serviço e gerando oportunidade para que todos os nossos clientes e parceiros e pecuaristas, de maneira geral, consigam ter o confinamento como mais uma alternativa e uma estratégia dentro do seu negócio. Nelore é o mais comum que a gente tem, mas hoje também já tem outras raças ganhando a região
né, para a produção de carnes. Vocês recebem ali outros animais assim, além do Nelore, ou basicamente é só o Nelore mesmo? A gente não faz distinção entre raças, né? Então fica não bem... tem preconceito nenhum? Então o produtor fica bem à vontade aí, tudo quanto é tipo de animal, raça, categoria, enfim. O que a gente tenta promover realmente é um desempenho, uma performance para que todo mundo consiga ter rentabilidade no seu negócio. Tá, você já falou que não tem distinção de uma série de coisas, mas imagine que eu sou uma pequena produtora e eu tenho ali 30, 40 animais que estão entrando numa fase que ideal seria, né, ir para aquela terminação. Tem parceria com pequenos produtores também? Tem sim. Ano passado nós tivemos a felicidade de receber um produtor que mandou um animal. Né? Então, quer dizer, eu ainda falei pequeno com 30, mas na verdade eu queria falar com 5, 7, sabe, gente? Aquele chacareiro ali, que aí ele tem o gadinho dele no dia a dia, e na hora que vem aquela estiagem, ele não tem como ficar fazendo investimentos. Não, então, a gente recebe sim. O que acontece é que quando o animal entra na propriedade, ele passa por um manejo de processamento, que a gente chama, onde ele é rastreado e identificado. Então, o produtor mandando 1, 2, 3 animais, 50 animais, a gente vai misturar eles dentro dos nossos currais, que são para 180 animais. Também não tem tratamento diferenciado? Não tem tratamento diferenciado. E ali ele segue, então o produtor consegue, pelo brinco do Sysbov, da rastreabilidade, pela marcação do número do lote daquele produtor, que é só dele, identificar o animal dele dentro de um curral de 160, 180 animais, por exemplo. Entendeu? Então, não tem distinção, com relação a, não tem tratamento diferenciado, independente do volume. Tem uma média de ganho de peso diária ali para a gente pegar e falar assim, o animal normalmente, quanto tempo ele fica? Uma média assim? Tem. Então, muda muito de acordo com o peso de entrada, né? Mas no geral, ano passado nós realizamos 1,695 kg com 62 mil animais confinados. Né? Esse 1,695 kg é a média dos animais do sexo dos machos, né? Então isso foi o realizado ano passado, sabe? E o tempo de coxo depende do peso de entrada. Então normalmente ele fica entre 90 e 100 dias, aí depende do produtor, porque nós não fazemos também quando contratamos o boi, o produtor contrata o nosso serviço, nós não definimos para ele um período mínimo de coxo. Nós deixamos ele à vontade para fazer o check-in no hotel com o boi dele e fazer o check-out a hora que ele quiser. Então, se no meio do caminho ele quiser tirar o animal, ele tem toda a liberdade. Tem. Não é como aquelas aplicações de renda fixa que você colocou lá e não pode mexer antes do prazo. Não, ele tem total liberdade para vender a hora que ele quiser e para o cliente que ele quiser. Então, nós temos parceria com frigoríficos, sim, mas ano passado nós vendemos para 26 frigoríficos diferentes. Então, o produtor, o dono do animal, ele tem total autonomia para fazer o check-out e assim como no hotel, quando a gente faz check-out, ninguém pergunta para onde nós vamos, né? Ele também não precisa vender necessariamente para o frigorífico A ou B. Ele é livre para escolher o canal de venda. Ele fica bem à vontade. Exatamente. Sim, mas a Santa Fé também, dependendo da necessidade de cada parceiro, ajuda também na comercialização. Embora o nosso negócio seja prestar o serviço de engorda, obviamente que a gente também tem algumas parcerias e a gente vai dar também a condição de mostrar pelo menos os negócios que a gente tem em mãos naquele momento que ele está tomando a decisão de vender. A gente pode proporcionar algumas situações, mas de novo, a decisão realmente é do dono do boi. Tá, agora vamos falar de um assunto mais delicado. Esses animais, eu tenho alguma segurança da condição zootécnica, da sanidade desse animal quando ele entra? Porque aí, por exemplo, eu vou lá comprar, ou eu vou comer uma carne que a origem é lá do confinamento da Santa Fé. Tem algum controle dessa qualidade desses animais que estão entrando? Então, o que acontece é o seguinte, quando eles entram, nós não temos como rastrear a origem e a forma como ele foi recriado. Né? Então, nós fazemos... Mas aqueles documentos todos são Exatamente. exigidos, então, a gente... de aftosa, de tudo. Exatamente. Então, quando a gente recebe, além da parte de documento que é exigida, né, e tem que estar tudo dentro dos conformes, a gente faz um protocolo sanitário para que esse animal, durante o período de estadia no nosso hotel, ele tenha uma cobertura, uma boa, uma prevenção contra a doença, uma segurança sanitária
É porque a gente sabe que existem algumas patologias que podem ser contamináveis, né? Então tem esse controle, sim. Tem. Isso na chegada já é feito um controle já objetivando essa segurança maior no aspecto sanitário. E hoje, o produtor ele está mais cauteloso com esses animais? Assim, ele lá na propriedade, ele está ficando cada vez mais zeloso com essa parte de sanidade, de fazer um acompanhamento mais profissional? Eu acredito que sim, porque é natural, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Então, o pecuarista ele começa a se preocupar mais em fazer contas e cuidar do negócio dele. Porque no final do dia o que ele quer é ganhar dinheiro com esse negócio. Então, naturalmente, ele começa a ter sim essa preocupação, começa a recriar melhor os animais, ter toda a condição de nutrição, de sanidade, né? Para que consiga, enfim, na hora da terminação, ser eficiente também.